As integrantes do grupo é a Camille Brandão, Maria Eduarda Rodrigues, Maria Eduarda Silvério, Marcela Costa Reis e Vanessa Ferreira. Primeiramente, a gente vai falar sobre o fármaco hidroclorotiazida. Vamos falar sobre a sua farmacocinética, farmacodinâmica e as doenças que esse fármaco pode controlar. O fármaco hidroclorotiazida pode promover o controle de hipertensão arterial leve, osteoporose e edemas. Ele é considerado um diurético tiazídico. Ele vai ter ação no túbulo distal. A função desses diuréticos é diminuir a reabsorção do sódio pela inibição do sódio do cloreto. Os pacientes que possuem doenças renais graves devem tomar muito cuidado ao ingerir esse fármaco, porque ele pode provocar o aparecimento de azotemia. O que é azotemia? A azotemia é o acúmulo de produtos nitrogenados no plasma ou no sangue. Ela pode provocar alterações na nossa filtração glomerular, o que pode causar danos aos nossos rins. Como eu falei, esse fármaco pode tratar a hipertensão arterial. O que é a hipertensão arterial? A hipertensão arterial são níveis elevados de pressão. A pressão do sangue, que é bombeado pelas artérias dos nossos corações, vai ser mais alta do que o normal. Ela acontece quando a medida da pressão se mantém acima de 14/9. E qual é a relação do sódio com a hipertensão? O sódio é o sal que a gente vai ingerir dos nossos alimentos. O aumento da hipertensão pode ocorrer porque o sódio acumula moléculas de água. E, como consequência, há um certo desequilíbrio dos eletrólitos do nosso corpo. Após a gente ingerir o sal, é feita a sua absorção pelo intestino. Em seguida, esse sal vai cair diretamente na nossa corrente sanguínea e o organismo vai começar a reter mais água por conta do excesso de sódio. E a pressão do sangue vai ser aumentada para tentar diluir esse sódio. A nossa pressão arterial vai ser aumentada para tentar diluir o sal que está no nosso organismo, o sal que está em excesso. O consumo excessivo de álcool, o sedentarismo, o aumento de peso, o aumento de sódio, o aumento de sal, a genética, a raça e a idade pode causar hipertensão arterial. E o que a hipertensão arterial pode causar nas nossas arteríolas? As arteríolas são vasos sanguíneos de dimensão pequena. Vai ocorrer o estímulo das células endoteliais. Quem vai provocar esse estímulo é a hipertensão arterial. As células endoteliais vão começar a produzir alguns componentes da membrana basal, à base de fibronectina e colágeno, o que vai causar o espessamento hialino das arteríolas, conhecido como arteriosclerose, e também vai causar o espessamento das arteríolas eferentes renais. Como consequência disso, os glomérulos vão passar por lesões, como a atrofia e isquemia. Também vai ocorrer o processo de hialinização. E o que é a atrofia e o que é a isquemia? A atrofia é a redução do número celular e do volume do órgão. Já a isquemia é a falta de sangue e oxigênio no tecido. O rim também vai sofrer atrofia e a sua superfície vai se tornar granular. Alguns tratamentos para a hipertensão arterial são a prática de exercícios físicos, manter o peso adequado, abandonar o fumo, controlar o álcool e também o tratamento pode ser feito com o uso de alguns medicamentos. Lembrando que o tratamento depende do caso clínico de cada paciente. Como eu falei, o fármaco também pode tratar o edema. E o que é o edema? O edema é o acúmulo de fluidos no interstício celular. Ele pode indicar uma alteração fisiológica e vai ocorrer um aumento de líquidos nos tecidos. A gente pode relacionar com as aulas de patologia. Durante as aulas, a gente estudou sobre degenerações celulares. O que são essas degenerações? Elas são um aglomerado de substâncias que vão para o interior das nossas células. Isso acontece por conta do mau funcionamento da bomba de sódio e potássio. A gente pode falar sobre a degeneração hidrópica. Ela explica esse agrupamento de água e eletrólitos no interior das nossas células. Isso causa esse edema com a permeabilidade dos vasos sanguíneos. O tratamento para o edema é manter repouso, reduzir o sal, beber bastante água e também esse tratamento pode ser feito com remédios diuréticos, como o fármaco hidroclorotiazida.
Agora vamos falar sobre a farmacodinâmica desse fármaco. A farmacodinâmica é o que o fármaco vai fazer no nosso corpo. Como eu falei, a hidroclorotiazida é um diurético tiazídico, onde vai ter ação diretamente no túbulo distal. Na região desse túbulo, vai ocorrer passagens de reabsorção e secreção dos íons para garantir a homeostasia do nosso corpo. As principais substâncias que são reabsorvidas na região de tubo distal são o sódio e o cálcio. Durante o processo de reabsorção, esses íons que estão na urina vão ser passados para o sangue. Só que os pacientes que possuem hipertensão arterial já têm muito sódio no sangue e também já têm muito cloreto. Então não vai ter necessidade de transportar mais desses íons que estão na urina para passar para o nosso sangue, porque já tem muito desses íons. Por conta disso, os tiazídicos vão ter a ação de reabsorção de sódio e cloreto pela inibição de um cotransportador de sódio e cloreto. A inibição dos íons de sódio e cloreto vão causar excreção de sódio, água e cloreto. Com isso, a quantidade de sódio e cloreto vai diminuir no nosso sangue, porque eles vão ser eliminados pela nossa urina. Já a farmacocinética é o que o corpo vai fazer com o fármaco. A absorção desse fármaco é feita pelo trato gastrointestinal, não é feita a transformação da configuração desse fármaco, ou seja, esse fármaco ele não vai ser metabolizado. A distribuição do fármaco é feita por meio de ligação de eritrócitos. Os eritrócitos são conhecidos como as hemácias. A ligação de proteínas do fármaco hidroclorotiazida é de 68% e a sua eliminação vai ser pelo sistema urinário. Alguns efeitos colaterais desse fármaco são desequilíbrio do volume de eletrólitos, cefaleia. A cefaleia é conhecida como dor de cabeça. Também os efeitos colaterais é urticária e anemia aplástica. Como eu falei, o hidroclorotiazida deve ser tomada com cuidado em pacientes que possuem alguma doença renal. Esse fármaco é contraindicado para pacientes que possuem algum comprometimento da função renal, desequilíbrio grave de eletrólitos, anúria, gravidez, distúrbio hepático, entre outros.